boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Ave Cristo, um novo ano. Espero que todos estejam bem, tenham passado as festas de final do ano bem, começado esse novo ano bem. Espero que saiam daqui melhor ainda. Esse tema, obediência e resignação, ele faz parte do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e onde o título é Bem-aventurados brandos e pacíficos. Foi uma parte tirada do texto bíblico, do Sermão da Montanha, onde Jesus fez talvez as maiores revelações, as mais importantes dos textos bíblicos. Eu já falei aqui em outras vezes, quem vem sempre na casa, que eu considero o Sermão da Montanha talvez a parte mais importante dos textos bíblicos, porque ali ele deu um caminho. Jesus nos mostrou um caminho que nos levará à felicidade, que de uma forma ou de outra é por onde nós temos que seguir. E o tema, o texto, obediência e resignação, é importante a gente começar assim. Obediência a quem e ao quê? A quem e ao que nós estamos obedecendo? Por que eu falo isso? Porque, de modo geral, nós somos desobedientes, nós somos rebeldes. De modo geral, nós não gostamos de cumprir leis, nós não gostamos de cumprir regras. É só a gente olhar, lembra aquele chavão assim que todo mundo usa, não pise na grama. Bota lá uma placa, não pise na grama, com certeza muita gente vai pisar só para contrariar aquela placa. Respeite a faixa de pedestre. Há pouco tempo a gente estava na pandemia, fique em casa. O que a gente viu, num determinado momento tinha mais gente na rua que em casa. E por aí vai. Não dirija a mais de 80 por hora. Agora nas rodovias é mais de 100 por hora. O que a gente mais vê as pessoas dirigindo acima da velocidade permitida. E o incrível é que essas leis, elas são feitas para nos proteger, para nos ajudar. E parece que é incrível assim como as pessoas se sentem bem, uma parte delas, não são todas, em quererem descumprir. O problema do descumprimento é que a gente acha que está desobedecendo a isso, mas está obedecendo a outras coisas da qual às vezes a gente não percebe. É importante a gente entender que nós estamos num corpo físico, nós estamos num corpo físico, nós não somos um corpo físico, nós não somos um corpo de carne, a gente tem que lembrar isso. Nós somos espírito, criado por Deus, espíritos que vão viver eternamente. A gente já falou disso aqui, todos nós vamos viver eternamente. A morte física, ela é só uma passagem. Tu deixa o corpo físico e o teu espírito continua vivo. Todos nós, quando reencarnamos, viemos com prazo de chegada na Terra e com prazo de partida. Nós não vamos ficar aqui eternamente. Isso está provado. Vocês conhecem alguém aqui que está eternamente aqui na Terra, que está mais de 100? Pouca gente vive mais de 100 anos. Então está provado que a gente vem por um prazo fixo. Um pouco mais, um pouco menos, aí depende do histórico de cada um. Eu estou dizendo isso por quê? O que ocorre com a maioria dos espíritos, né, que deixam o corpo físico? Vamos dizer assim, que morrem aqui na Terra. Morrem, vai lá no cemitério, coloca o caixão lá no túmulo, ou faz cremação, o corpo fica e o espírito fora do corpo, que é uma cópia fiel daquele corpo, né, salta fora. E aí o que acontece? Para onde que vão esses espíritos? Normalmente deveriam ir para as cidades espirituais que são construídas para isso, para as chamadas colônias espirituais, para hospitais onde esses irmãos seriam, né, recebidos, tratando o problema de cada um. Muitos desencarnam doentes, na maioria das vezes,
Só que não é isso que acontece. A grande maioria desses espíritos ficam presos aqui na Terra, ficam no plano terrestre. Muitos, milhares, eu digo milhões. Nós chegamos assim a um cálculo que é pelo menos 5 para cada um de nós, se não for mais. Por que eles ficam aqui? Porque durante a vida, a grande maioria não se preocupou com o lado espiritual. A grande maioria se preocupou com o materialismo, em ter, né? Se preocupou com a vida, muitas vezes, regadas a coisas que não são elevadas. Alguns a fazer a maldade, outros apegados aos bens materiais, outros apegados à própria família, outros por ódio ficam aqui porque querem se vingar daqueles que em algum momento nessa vida se desentenderam. Esses espíritos, eles têm uma influência sobre nós. Esse é o lado ruim. Qual é o lado bom? Quando a gente reencarna, quando a gente está lá no plano espiritual e a gente é ligado lá no óvulo, lá no corpo da mãe, nós recebemos uma ajuda de um amigo que nós chamamos de anjo de guarda, benfeitor espiritual. É escolhido, a equipe espiritual, quando nos manda para a Terra, é ligado a gente um amigo para nos ajudar. Que começa com a gente do dia que a gente nasce e vai nos ajudar até o dia que a gente desencarna, que a gente morre, digamos assim, e volta para o plano espiritual. Esse anjo amigo, ele é muito mais elevado que a gente. Ele tem muito mais conhecimento e muito mais preparo. E nos ama assim, de uma forma que não vai nos abandonar nunca. Então, por favor, não digo que às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem quando estão passando muita dificuldade. Olha, meu anjo de guarda deve ter dormido, meu anjo de guarda esqueceu de mim, não deve gostar de mim. Nunca culpe o anjo de guarda. Eu estou falando isso porque no livro dos Espíritos, o Allan Kardec, quando codificou, não o Evangelho, o outro livro, que é o Livro dos Espíritos, ele fez 1019 perguntas para os amigos espirituais, para os espíritos elevados. E esses espíritos elevados, uma das perguntas que ele fez foi: os espíritos influenciam as nossas vidas? E eles responderam assim: influenciam o tempo todo e muitas vezes são eles que vos dirigem. Vocês entenderam? Nós temos influência dos espíritos o tempo inteiro. E se a gente não cuidar, depende do que a gente estiver ouvindo, eles dirigem a nossa vida. Aí eu pergunto para vocês, aqui nós estamos escutando aquela voz desses espíritos atrasados que diz: vai lá, briga, vai lá, responde, não leva desaforo para casa, não perdoa. A esses irmãos, ou a gente vai ouvir o nosso amigo, o nosso anjo de guarda, o nosso protetor que diz: não, releva, ele ainda não aprendeu a amar, ele está passando por dificuldade, ele perdeu o emprego, ele está com o filho doente, está com dificuldades. Vocês entenderam? Então a obediência é isso, é a escolha de quem nós vamos ouvir, de quem nós vamos dar ouvido. Aí a segunda parte, ela fala de resignação. Né? O texto é obediência e resignação. Aí a resignação, o que é resignação? Resignação é aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Há um problema muito grande quando as pessoas ouvem resignação, porque elas acham que resignar é assim: então se eu não consigo resolver, se eu estou doente, tenho uma doença incurável, ou se eu tenho um problema que eu não consigo resolver, então eu coloco na mão de Deus, eu vou ficar aqui sentado, vendo a vida passar, não dá para fazer nada. Não é isso. Resignar não é paralisar. Resignar é aceitar aquilo que a gente não pode mudar, mas lutar, acreditar sempre. Eu até uso exemplo. Vamos supor que uma pessoa tem uma doença e essa doença
já foi desenganada pelo médico, é uma doença terminal. Ela não deve desistir. Deve tentar todos os recursos para tentar melhorar e mesmo assim acreditar até o último momento que algo pode acontecer, dito milagre. Não é isso que a gente vê nos textos bíblicos, não é isso que de vez em quando a gente vê pessoas dizerem, olha, eu fui agraciado por um milagre. Então a gente tem que acreditar sempre. Isso é resignar, é aceitar, entender que tem coisas que nós não podemos mudar, porque muitas coisas são de outras vidas, coisas que a gente plantou, que fez de errado, e nessa a gente está colhendo. Tem um amigo que diz que quando a gente está plantando, e o plantar aqui no caso são nossas atitudes, geralmente a gente está sorrindo. Quando a pessoa está fazendo, mesmo que sejam coisas erradas, ou as coisas certas, ela está sorrindo. Só que quando está colhendo, principalmente as coisas erradas, geralmente vocês notam que as pessoas estão chorando. Então quando a gente estiver passando dificuldades, é porque a gente está colhendo aquilo que infelizmente a gente plantou. Isso faz parte do nosso crescimento. E não teve ninguém mais obediente e, no caso, resignado de que Jesus Cristo. Jesus ensinou o caminho. Então, quando ele fala, sejam brandos e pacíficos, ele sabia o que estava dizendo. Vamos pregar a brandura, o amor, a paz. E aí, quando a gente fala em desobediência, a gente tem que lembrar do porquê que quando a gente vem na casa espírita, a gente geralmente vem cheio de problema. Porque muitas vezes, até por desconhecimento, muitas vezes a gente desconhece, até pouco tempo atrás, nem eu tinha ideia que os espíritos, principalmente os inferiores, tinham tanta influência sobre a gente. E a gente talvez assim, tivesse dúvida de como se defender disso. Então é importante a prece, a oração quando acorda de manhã, a oração quando acorda à noite. Vir na casa espírita, vir no templo religioso, não precisa ser uma casa espírita, qualquer templo religioso que fale de Jesus ajuda. Ler livros que edifiquem, escutar palestras, ter pensamentos positivos e principalmente cumprir aquelas leis que são importantíssimas, que é principalmente a lei de caridade, benevolência para com todos, bondade sempre, indulgência, não julgar e perdão sempre, relevar. Isso vai construindo na gente, digamos assim, um escudo que vai ficando mais difícil desses irmãos nos alcançarem. Se vocês fizerem isso, e se a gente fizer isso, e a gente tem que fazer isso, a gente vai notando que cada vez que a gente vai vindo na casa espírita, menos companhia a gente vai tendo. A vida da gente vai melhorando, as coisas vão se abrindo, e a gente vai notando que os problemas, aqueles das brigas, das turbações, vão ficando mais longe. Então é isso. Oração e caridade é a fórmula que Jesus deixou. O Sermão da Montanha é um caminho e é por onde nós devemos seguir. É isso por hoje. Obrigado.